Passo agora a palavra ao nosso mediador e debatedor, nesta etapa, o senhor Hélio Beltrão, ele que é MBA pela Columbia University de Nova York, com distinção Beta Gama Sigma, membro do Conselho de Administração do Grupo Ultra, que controla Ipiranga, Texaco e Ultragás, membro do Conselho de Administração da Artesia, da Lab SSJ e da Loli Blanc, fundador e membro do Conselho de Governança do Instituto Milênio, fundador e presidente do Instituto Mises Brasil. O senhor Hélio Beltrão conduzirá as atividades a partir de agora. Senhor Hélio. Obrigado, Guto. Obrigado, Raul, e obrigado, Rodrigo. Rodrigo, eu não tentei te proibir falar Panaché, que eu sou liberal, mas você fala demais essa palavra. Vamos lá. Raul, você comentou sobre o BNDES, né, que hoje tem 235 bilhões de reais que foram emitidos pelo governo como dívida e capitalizados no BNDES. Significa que é uma dívida que nós vamos pagar, nossos filhos e as próximas gerações vão pagar, e que representam 14 bilhões de reais de subsídio anual, e esse é um dinheiro do trabalhador, seja do FGTS ou do FAT. Eu estava conversando aqui antes com um pequeno empresário, ativista, o Ildeu de Oliveira Santos, que estava me mencionando que o microempresário, o pequeno empresário, não tem crédito, né? E gostaria de explicações para esse fenômeno, né? Me parece que, se esse dinheiro ficasse circulando no mercado e não via BNDES para os amigos do rei, seria muito mais fácil para as pessoas que precisam captar recursos, seja indivíduos ou pequenas empresas, de captar. Não está na hora de acabar com esse banco que tira dos pobres para dar para os ricos? Bom, acabar é muito forte para mim. É difícil imaginar, eu vou um pouco na linha do Rodrigo, eu não consigo imaginar na prática o BNDES acabar. Mas, seguramente, eu fico preocupado com esse volume de recursos que tem sido colocado no BNDES, através da captação de recursos no mercado financeiro, basicamente por um dia, me corrijam se eu estou errado nisso, e depois reemprestado, sem ser parte de um programa maior que se justifique para você ter um programa de crédito subsidiado para grandes tomadores. Eu não vejo, não existe um programa que diga assim, não, o Brasil, para salvar, ele tem de ter crédito para um certo tipo de uso e o setor privado não tem condições de fornecer esse crédito, portanto, o BNDES tem de fazer isso. Não existe. Não existe esse plano ao qual esse esquema se incorporasse. Portanto, a resposta à pergunta de que sobrariam mais recursos e que poderiam chegar a outras mãos que não as mãos dos campeões, eu acho que a resposta é que é isso mesmo. Certamente isso aconteceria. É claro que para chegar o dinheiro nas condições que os pequenos empresários possam tomar, a gente precisa fazer outras coisas, que é cuidar da redução das taxas de juros, dos spreads, dos bancos, enfim, de outras coisas que têm a ver com a questão macroeconômica mais ampla que eu discuti antes. Mas, seguramente, haveria maior disponibilidade de recursos. Obrigado, Raul. Você quer comentar um pouquinho? Não, teoricamente eu sou pelo fim do BNDES. Acho que é um banco que serve para concentrar renda, né? O slogan devia ser, não sei quantos anos, concentrando renda. Mas eu concordo que na prática isso não vai acontecer. Então eu quero pelo menos lutar contra a direção que ele tomou no último governo, que é assustadora, né? Quer dizer, 270 bilhões foram colocados no BNDES para emprestar quase que 80% desse montante que ele empresta por ano vai para grandes empresas. Então é óbvio, é uma aberração, é a bolsa empresária. Uma pergunta, concordo. Uma pergunta para você. Você frisou bastante a característica da humildade, que os liberais não necessariamente devem ter uma meta de chegada, que devem respeitar a democracia como ela está aí. E essa democracia nos trouxe o que nós estamos vendo, desde o governo Lula e Dilma, e essas incoerências e injustiças, principalmente para a classe mais pobre. Como é que você concilia essas duas visões? Não, eu concilio falando que o mundo é imperfeito e o Brasil é um país de ignorantes.
A verdade é a seguinte, o problema não é a democracia em si. É óbvio que a democracia gera imperfeições. Ela gera leilão de promessas irrealistas, ela gera a famosa venda de privilégios, concentração de benefícios e dispersão de custos. Isso é verdade, todo mundo sabe. O meu ponto, quando eu falo da postura humilde, é porque é muito fácil. Eu já cansei de debater isso com muita gente ao longo desses anos todos, que eu participo ativamente da causa liberal. É muito fácil, é a coisa mais fácil que existe e também a mais desonesta, intelectualmente falando, você pegar uma realidade imperfeita e comparar com uma utopia. Quer dizer, eu também acho que a democracia brasileira, ainda por cima, é muito ruim e levou o Lula ao poder, então não poderia celebrar um negócio desse. Agora, vamos comparar isso com o quê? Vamos instaurar uma monarquia? Vamos abolir o Estado amanhã com uso de armas? Quer dizer, eu não consigo pensar muito em soluções para esse problema. Eu consigo pensar em tentativa e erro, em tentar esclarecer a população. É uma luta de formiguinha diária. Quer dizer, eu não consigo achar que é correto, do ponto de vista de debate prático, você pegar essa realidade imperfeita e oferecer em troca alguma solução maravilhosa que não existe a não ser nas nuvens, né? Então, é mais ou menos esse o ponto. O liberal ele é humilde para tentar trabalhar com o que está aí, né? E o bicho homem é um bicho esquisito. Então, é uma luta difícil. Raul, você mencionou sobre os gastos sociais, e grande parte desses gastos sociais, você mencionou que são 60% dos gastos da União, se referem a um grupo muito pequeno de gente, que são os funcionários públicos. Está lá naquela listinha que você mencionou, né? Tem a aposentadoria integral, um tempo de contribuição limitado, e gera um buraco gigante que é financiado por todos nós, né? E, de novo, nós estamos na democracia. As pessoas entendem isso, elas veem esse tipo de privilégio e, no entanto, a coisa não tem mudado, não tem acontecido. Tem uma pergunta aqui do Evandro Clementino, contribuinte e advogado, para você, perguntando o seguinte: há um Estado brasileiro no sentido de ser votado aos interesses do país, ou o atual Estado prima por manter-se a si mesmo, arrecadando quase metade do PIB? Isto é um Estado? E eu colocaria também os funcionários públicos na Corte, como membros da Corte. Eu acho que é um pouco aquilo que eu falei, que o Rodrigo falou, que é esse sistema um misto de tutelagem e captura. E que o problema do misto, porque quando você tem um ditador, um rei, que é mau, que faz mal à sociedade, é até mais fácil de você identificar o inimigo, né? E dizer, a culpa é dessa figura. Se nós tirarmos essa figura do mapa, fica fácil, resolveu tudo. Aqui não é bem assim, é uma mistura danada de gente que se beneficia do Estado, captura as benesses do Estado, com gente que o Estado tutela e interfere. Esse caso do FGTS é ridículo, né? Porque o FGTS foi criado para substituir a perda da estabilidade do trabalhador. Depois vem o seguro-desemprego e dá mais ou menos, um instrumento na mesma direção. Aí você duplicou. Agora fala em acabar o FGTS no Brasil, ou manter o FGTS e acabar o seguro-desemprego. Isso é atrocidade em praça pública, porque grandes grupos de interesse que estão bem articulados no Congresso ou na sociedade defendem uma das duas soluções, porque estão tirando vantagem disso. Então, esse é que é o drama. O drama nosso, depois de ter batido a cabeça, o Rodrigo é bem mais novo que eu já estou há mais tempo nessa praça de brigar contra certas coisas, depois de ter apanhado tanto por aí, eu percebo isso. Todo o drama é os interesses dos que capturam uma parte das benesses do Estado e que, obviamente, se defendem e brigam contra, não deixam nada acontecer. Por isso, o Brasil está numa situação muito complicada, se a gente pensar bem, porque é uma coisa muito complexa, essa mistura de interesses que estão entranhados na gestão do Estado. E
E é impressionante como essa coisa dos funcionários é chocante. Se você olhar um estudo que tem de um professor da Getúlio Vargas de São Paulo, chamado Nelson Marconi, deve estar lá no site, eu tenho um estudo, eu passo para quem quiser, deve estar no site da FGV de São Paulo. Ele fez um estudo científico, direitinho, que demonstra que as pessoas nas carreiras equivalentes, aí tem uma técnica para tornar as carreiras equivalentes, entre carreiras equivalentes no setor público e no setor privado, no setor público ganha muito, muito mais, 5 vezes, 6 vezes. E a sociedade assiste a isso passivamente, ninguém chia, você faz a mesma coisa. Então nós construímos o Brasil para ter a atividade pública apenas, não é a atividade privada que é a norma, o outro devia ser exceção. E isso tudo, obviamente, faz com que quem fez isso seja adorado por quem se beneficia disso, e por aí vai. Acho que esse aqui já está funcionando. Raul, eu sempre aprendo com você e hoje eu aprendi mais uma coisa, que é não falar sobre os assuntos aqui em reunião de condomínio, jamais. Mas nós estamos em tempo esgotado agora para esse painel. Eu queria agradecer ao Raul e ao Rodrigo pela brilhante exposição e passo a palavra ao nosso apresentador, Guto Urbanich. Obrigado, pessoal. Muito obrigado ao professor Raul Veloso, a Rodrigo Constantino, o nosso Hélio Beltrão,